E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, dando sequência ao desafio das 21 semanas de redação. Nós vamos para a nossa segunda proposta, nosso segundo tema. Ainda não sabe como fazer para participar dessa nossa promoção, desse nosso evento? Simples. Você vai marcar o Metatextual nos seus momentos aí de produção, você vai tirar uma foto, você vai colocar nas suas redes sociais, marcar o Metatextual. Primeiro ponto. Depois você vai produzir o seu texto, mandar para o meu e-mail, vai aparecer aí professorhiltonalmeida@gmail.com, tá? E os 5 primeiros que mandarem a redação vão ter a correção gratuitamente. Eu vou dar retorno, dizer exatamente o que precisa melhorar. Tranquilão? Então, vamos dar sequência à nossa temática. Então, o tema 2 é exatamente o preocupante avanço de infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. As infecções sexualmente transmissíveis são causadas por dezenas de vírus e bactérias. Vou trazer algumas informações que podem ajudar vocês aí na produção, tá? Coletar ideias, coletar informações, isso é importante para que o seu desenvolvimento ele seja robusto, ele tenha realmente o poder de persuasão, tá? Então, ocorre principalmente por contato sexual sem camisinha. Mas, Hilton, infecção sexualmente transmissível ocorre principalmente por contato sexual. Porque existem algumas infecções, por exemplo, pode pegar em banheiro público, enfim, existem várias outras formas de contágio, transfusão, troca de seringa, enfim. Então, existem infecções que são sexualmente transmissíveis, mas existem outros veículos de transmissão também, tranquilo? Também são passadas de mãe para o bebê na gestação, na amamentação, a gente vai verificar sífilis também, pode fazer isso. Pode ser transmitido mesmo sem sinais e sintomas. Eis a diferença entre doença e infecção, tá? A Organização Mundial da Saúde mudou de DST para IST exatamente porque as doenças visivelmente as pessoas se reconhecem quando uma pessoa está doente, tá? Ih, rapaz, não tá legal, tá espirrando, eu tenho rinite, eu tenho coriza, tenho rinite alérgica, então quando eu estou com crise, todo mundo já percebe que eu não tô legal. Infecção sexualmente transmissível não, a pessoa está bem, é atleta, sei lá, pode ser o que for. Não dá para a pessoa identificar que ela está com algum tipo de patologia. Então a Organização Mundial da Saúde, para tentar trazer mais informação à população, para que a população se cuide mais, mudou essa nomenclatura. Tranquilão? Vamos à sequência. Diagnósticos e tratamentos são gratuitos no SUS, então nós temos, por mais que a gente fale mal do Sistema Único de Saúde do Brasil, a gente tem gratuitamente esses exames, os tratamentos, tudo é feito de maneira gratuita, porque a Constituição permite isso. Então o resultado do teste fica pronto em menos de 30 minutos para as seguintes infecções: AIDS, sífilis, hepatites virais. Isso é interessante, mas muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas têm medo, veicula aí no canal aberto uma propaganda da UNAIDS que é um rapaz colocando à venda, exatamente mostrando à população que a pessoa precisa fazer o exame porque, se constatado que está com alguma infecção, que está com AIDS, por exemplo, ter uma sobrevida, ter uma qualidade de vida com o tratamento, tá ok? Infecções sexualmente as principais, então nós temos aqui hepatite A, B e C. O que é essa infecção? Inflamação do fígado causada por vírus que pode ou não apresentar sintomas como dores abdominal, muscular, náusea, vômito. Qual é a prevenção? Existe vacina para hepatite A e B, especificamente camisinha. Tem que usar preservativo. AIDS, o que é? Uma doença causada por um vírus que destrói as células de defesa do organismo. Normalmente a gente diz que a AIDS não mata. A AIDS simplesmente retira todo o nosso sistema de defesa e uma gripe, uma pneumonia, qualquer outra doença acaba levando aquele indivíduo a óbito, tá? Qual é a prevenção? Camisinha. Não existe outro método. Não existe, vou tomar um medicamento antes para ter relação sexual. Não adianta. A melhor prevenção é
é a camisinha. Caso a pessoa, sei lá, estourou a camisinha, teve uma relação descuidada, procurar imediatamente um posto de saúde, procurar um hospital, que eles vão lá dar um medicamento que é um coquetel já para tentar inibir a ação. Não, né, não necessariamente vai impedir que a pessoa tenha AIDS, mas pode minimizar aí as ações. Sífilis, que está se falando em epidemia no Brasil, porque cresceu muito o número de pessoas com sífilis, principalmente em função ali da Cracolândia, aglomerados de jovens tendo relações sexuais nas ruas e tudo mais. Então, sífilis tem se tornado uma epidemia no Brasil. Bactéria que causa feridas nos órgãos genitais, às vezes com manchas no corpo, febre e ínguas, são uns inchaços pelo corpo. Qual é a melhor prevenção? Camisinha. Outras infecções, o HPV, que já existe inclusive vacina, o Ministério da Saúde faz campanhas com frequência para que crianças, adolescentes e jovens passem a se vacinar. É um vírus que provoca verrugas na região genital e pode provocar câncer no colo de útero. Então é uma doença que é muito mais prejudicial às meninas, às mulheres, tá? Homem pode... Qual é o impacto maior para o homem? Ele pode também ter câncer de pênis, tá? Herpes genital, vírus que provoca feridas labiais, genitais e em outras partes do corpo. Normalmente, principalmente em regiões mais pobres, a herpes genital, quando não tratada, ela também pode virar um câncer, porque muitas pessoas com vergonha de ir ao hospital para fazer o tratamento, acabam tentando tratar em casa e não tem como tratar, tem que ter um medicamento específico para a herpes. Gonorreia, que é um corrimento, tá, que acontece, que é promovido por uma bactéria que atinge os órgãos genitais, a garganta, os olhos, causando corrimento, dor a urinar, faringite e conjuntivite. Prevenção, camisinha. E aí existe tratamento, existe medicamento para isso, tá? Para tratar todas elas. Qual a única dessas infecções que não tem cura? AIDS. A única que ainda não tem cura é a AIDS. Todas as outras têm. E aí pode ser que nós tenhamos um argumento para que a população, para explicar o motivo do avanço dessas infecções todas, tá? A cada hora são registrados 18 novos casos de sífilis no Brasil. Gente, é por isso que é considerado agora, está se cogitando epidemia, tá? Então, nós temos um número bastante acentuado e tem crescido exatamente porque há um descuido por parte da população. 43 mil novos casos de HIV notificados em 2018. Principal grupo de risco, nós temos homens entre 25 e 39 anos, tá? Isso aqui é do Ministério da Saúde, em que são dados recentes e que são preocupantes, tá? Mulheres, tem até uma informação, por exemplo, em Codó, que o número de mulheres, de idosas com AIDS tem crescido. Mas por quê? Maridos têm relações sexuais com os maridos sem preservativo, os maridos têm relação sexual fora e acabam contaminando as senhoras. Mas por que elas estão entrando na estatística? Porque elas vão ao hospital, elas procuram postos de saúde e acabam entrando para a estatística. 45 mil casos de hepatites notificados em 2018. Então são números altos, são números exorbitantes. E em 2020 o Ministério da Saúde distribuirá recorde de camisinhas e géis lubrificantes, 570 milhões de unidades. Isso já está no orçamento, isso já foi programado, que haveria essa distribuição em larga escala, exatamente para tentar prevenir, para tentar instruir a galera aí para ter relações sexuais com proteção. Só que uma forma de mostrar que é uma campanha publicitária mais agressiva, que tem que ser dessa forma. Me lembro na década de 90 que o governo, em função do crescimento do número de AIDS, de pessoas com AIDS, fazia campanhas mais fortes, mostrando realmente pessoas cadavéricas, pessoas magras, pessoas realmente em estado ruim, para tentar dar um choque na população.
Então voltaram a fazer campanhas exatamente dessa forma. Então a sífilis, as manchas, tá? O HPV, a verruga na região genital, herpes, as bolhas, as feridas. Então, assim, se a pessoa não quiser ter algum tipo de complicação dessa no seu organismo, no seu corpo, precisa usar camisinha. Então, o slogan, usar camisinha é uma responsa de todos, tá? Ó, tá uma responsa. Então, tá sendo uma campanha bem interessante, porque tem atingido, o objetivo é exatamente atingir a galera mais nova, então responsa, usando uma linguagem mais jovial, tá? Então vamos para o nosso, voltar exatamente para a estrutura da redação. Então o tema é o preocupante avanço das infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. A gente precisa fazer a pergunta ao tema para a gente extrair a linha de problematização. Então, por que tais infecções têm avançado no Brasil? E a gente vai levantar hipóteses. Uma delas é a falha educacional, tá? E a outra pode ser a ignorância social, que eu vou explicar para vocês cada uma delas, tá? Mas antes, eu quero mostrar para vocês recortes, tá? Publicidades, falando sobre esses problemas. Então, a educação sexual vem de casa, Correio Brasiliense. Tabu em grande parte dos lares brasileiros, diálogo sincero sobre sexo ajuda a preparar o jovem para amar de forma responsável, respeitosa e saudável. Pesquisa mostra que ainda há muito atraso a vencer. Então eu já vou trazendo para vocês a questão da falha na educação, a falha educacional começa em casa. A falha porque existe um tabu. A minha geração, por exemplo, a minha mãe não me falava, não conversava claramente sobre relação sexual, sobre proteção, tá? E dificilmente, embora eu especificamente já sou mais esclarecido, mas outros da minha geração vão reproduzir exatamente isso. Há uma necessidade de se quebrar esse tabu. Certamente esta geração, os adolescentes de hoje, já poderão ter uma conversa muito mais aberta com seus filhos. Mas ainda há uma dificuldade de pais falarem claramente, abertamente sobre proteção. Muitos acham, mas por que desse tabu? Muitos realmente não sabem como conversar com os filhos. Segundo, muitos pais acham que tendo uma conversa dessa, vão estimular uma relação precoce, quando na verdade vai proteger os filhos de um problema, ou relação sexual, ou uma infecção sexualmente transmissível, ou uma gravidez precoce. Profissão repórter, tá? Educação sexual ainda é tabu no Brasil e adolescentes sofrem com a falta de informação. Então, falha educacional. Pode ser a falha da família, tá? Mas também pode ser na escola. Sem lei que determine o debate do assunto em escolas, jovens sofrem com problemas em questões que interferem no esclarecimento da sexualidade. O que é interessante, eu trouxe um trecho dessa reportagem porque alguns alunos não sabem, não procuram os pais. Tá? Teve uma pesquisa que passou exatamente aqui no Profissão Repórter que esses adolescentes, eles não procuram nem os pais, eles não procuram professores, eles não procuram médicos. Normalmente, eles são iniciados por sites pornográficos, pela pornografia. E isso é preocupante, porque a pornografia não orienta nada, só diz que é para ter relação sexual, só mostra que existe uma atividade sexual ali e estimula muitos jovens a praticarem relação sexual desprotegida. Então, isso é preocupante, tá? E aí a gente verifica, por exemplo, em muitas escolas que há uma tentativa, mas existe também uma dificuldade de professores de despreparados para lidarem com isso. Faltam profissionais como orientadores sexuais, psicopedagogos, que poderiam orientar nessa área, tá? Olha só, segundo a professora Morgana Ponte de Souza, a educação sexual só é debatida a partir do 7º ano e que muitos assuntos não são aceitos pelos pais dos alunos. Ou seja,
Quando começa a entrar em assuntos mais íntimos de infecções, de relação sexual protegida ou desprotegida, pais acabam interferindo, dizendo que aquilo não é responsabilidade da escola, que na verdade é responsabilidade, a escola é coparceira nesse sentido, tá? Menor cuidado com prevenção traz preocupante aumento de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Ao perder o medo da AIDS, perdeu-se também o cuidado com o uso de preservativo. Então, as duas notícias anteriores dão suporte para que vocês estabeleçam aí uma explicação para o primeiro argumento, que é falha educacional. Este aqui agora já é para a ignorância social. Aqui já não é falta de conhecimento. Aqui já não é falta de informação. Aqui é realmente despreocupação. Existem muitos jovens que acreditam que a AIDS tem cura. Então, como tem cura, quando na verdade não tem. Como houve o avanço da medicina, existe tratamento para muitas infecções, muitos acham que se pegar, procura o SUS porque é gratuito, tá? E aí vão se tratar, vão tomar medicamento. Quando, na verdade, isso acaba sendo uma ignorância, porque tem toda uma questão de tratamento, de medicamento, de voltar, enfim, tá? Então é bastante complicado isso, tá? Aumenta o número de casos de AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Exatamente por quê? Porque não querem ter uma relação protegida. Então existem explicações aí, são múltiplos parceiros, né? Tem essa parada aí de terem vários parceiros e não terem cuidado com o seu corpo, com a sua proteção, com a sua saúde. Belezão? Então assim, a gente já está munido de informação, a gente tem já informação suficiente. Vamos agora para as particularidades do texto. Então, a introdução, vou dar algumas dicas para que vocês possam usar aí filmes para a gente usar como repertório, tá? Como tópico frasal. Então, Cazuza, 2004, direção de Sandra Werneck e Walter Carvalho. A vida de um dos maiores cantores brasileiros, retratada sem rodeios. Daniel de Oliveira dá vida a Cazuza, contando a biografia do cantor que encantou uma geração no início de sua carreira até a sua morte, causada pela AIDS, mostrando sua vida exagerada e cheia de aventuras. Aí a gente verifica que Cazuza, isso é baseado em fatos reais, óbvio, na própria vida do Cazuza, que levava uma vida liberal, tá? Liberal, relações desprotegidas, resultando exatamente em contrair a AIDS. É interessante para utilizar. Outro filme muito interessante é o Clube de Compras Dallas, tá? De 2013, também baseado em fatos reais, aclamado pelos críticos, recebendo mais de 40 prêmios e 6 indicações ao Oscar. Clube de Compras Dallas se passa no ano de 1986, o epicentro da AIDS, na verdade. A década de 80 foi o auge de contágios, muitas pessoas famosas sendo contaminadas aí pela AIDS. Conta a história de Ron Woodruff, ou Woodruff, vivido por Matt McConnell, eu não sei o nome desse cara aqui, como é que se pronuncia, McConnell, um eletricista heterossexual, ou seja, normalmente quando a gente tem filmes falando sobre AIDS, normalmente são homossexuais. Aqui, heterossexual. Mas por que essa questão de homossexual? Porque antes era chamada de doença gay, tá? Que era uma doença de homossexual, que vivia à margem da lei, então ele vivia à margem da lei, numa rotina baseada em muito sexo e drogas. Depois de um acidente de carro, ele descobre ser portador de HIV e começa uma incessante batalha contra a indústria farmacêutica estadunidense em busca dos medicamentos alternativos não autorizados pelo governo. Então, baseado em fatos reais, bem interessante, mostra a luta pela sobrevivência. Outro filme, baseado também em fatos reais, baseado na vida de Freddie Mercury, que é Bohemian Rhapsody, tá? Bohemia, tá? Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, tá?
Então, sucesso excessivo, dinheiro, fama súbita e algumas companhias problemáticas levam Fred a um caminho perigoso. Ele começa a beber demais, a atrasar ou a faltar compromissos e a se autodestruir. Com a vida desregrada, consumida pela droga e pela proliferação de parceiros, Mercury entra em uma preocupante espiral descendente. Fred Mercury descobre que contraiu AIDS e que sua vida aparentemente será breve. Então, depois que ele descobre, se vocês assistirem ao documentário, ao filme, ele passa a ter um comportamento diferente. Mas só depois que ele descobre que está com AIDS, tá? Então, algumas dicas aí de filmes para vocês. Então, para o argumento 1, que área de conhecimento que a gente poderia utilizar para falha educacional? Isso já é o desenvolvimento 1. Artigo 205 da Constituição Federal de 88, que diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então isso aqui é bem interessante, esse artigo da Constituição. Outro, que é o nosso queridinho, Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Pitágoras, educar as crianças e não será preciso punir os homens. Muito massa que daria para utilizar tranquilamente para esse argumento de falha educacional. Immanuel Kant, ser humano é aquilo que a educação faz dele. Dá para a gente encaixar com esses argumentos, com essas comprovações. Para o argumento 2, ignorância social, Arthur Schopenhauer, filósofo aí do século XIX, os limites do campo de visão de uma pessoa determinam o seu entendimento a respeito do mundo. Claude Lévi-Strauss, só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. Como assim, Hilton? Se a pessoa não teve orientação, não teve informação, ela vive num determinado grupo que fala, que não encara isso como preocupante, como necessário, certamente vai seguir, tá? Poderíamos até utilizar aqui o determinismo também lá do século XIX. Sócrates, existe apenas um bem, o saber, e apenas o mal, a ignorância. Dalai Lama, a arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Ou seja, nós temos aqui 4 áreas de conhecimento, 4 citações que podem ser usadas aí nesse desenvolvimento. Proposta de intervenção em relação ao argumento 1. Quem é que pode auxiliar nessa questão da educação? Ministério da Saúde e escolas, tá? Mas Hilton, eu coloquei lá que é falha familiar. Como é que eu relaciono? Não dá, pessoal, se vocês colocarem um argumento falha familiar, não tem como vocês colocarem a família deve... Porque se ela está falhando, do nada ela não vai resolver, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Quem é que vai fazer isso? Ministério da Saúde, tá? Escolas que vão orientar, vão fazer campanhas, vão trazer os pais para palestras e tudo mais. Campanhas educativas, ação. Como? Por meio de peças publicitárias, palestras escolares. A fim de quê? Qual a finalidade? A fim de ampliar o conhecimento de adolescentes, pais ou responsáveis acerca dos perigos das ISTs. E aí a gente vai detalhar como é que vai ser feito esse detalhamento. Veiculação de vídeos, ou seja, em relação ao como. Vídeos de orientação acerca de várias infecções, televisão, redes sociais, cinemas. Separar uma data no calendário anual para palestras, debates, seminários, exposição de pesquisa, apresentação teatral, na presença de pais, alunos e comunidade escolar. Aqui a gente está detalhando como é que vai ser feita essa ação. E aí, meus amores, a gente completa aquilo que o Enem exige em relação à proposta de intervenção. Tranquilão? Agora é com vocês, tá? Agora é vocês produzirem, marquem um metatextual durante a produção de vocês e mandem imediatamente para o meu e-mail para que eu possa dar a devolutiva para vocês, tá bom? Forte abraço, te encontro na próxima aula.